Caminhando com Jesus, na sua Salvaterra FM. Aleluia, louvado, adorado e exaltado seja o Deus de Israel, hoje e para toda a eternidade. Meu amado irmão, minha amada irmã, muito boa noite, te saúdo com a paz do Senhor, vos saúdo com a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, de um Deus eficaz, poderoso, santo, justo, fiel, digno, merecedor de toda honra e toda glória. Seja muito bem-vindo hoje e sempre. Não somente mais um programa, claro, não somente um programa, mas o programa Caminhando com Jesus. Aqui pela minha, tua, nossa Salvaterra FM, nossa 87,9, a rádio da cidade, e também sempre pela live no Facebook, no PR Silvio Moura. Aqui tem palavra, tem oração e tem resultado. O Deus que temos anunciado, o Deus sobre o qual temos falado, a palavra pregoada, difundida, é uma palavra que não falha, que não erra, altamente eficaz, que transforma, que cura, que liberta, que transforma o mais vil pecador de um poder que somente esse Deus tem e somente esta palavra tem. Esse é o programa Caminhando com Jesus como anunciador, como propagador do Evangelho da Paz. Os amados irmãos que já estão conosco, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. De segunda a sexta, a partir das 22 horas, entra no ar o programa Caminhando com Jesus. Hoje não somente mais um programa, mas a conclusão de mais uma semana. E diga-se de passagem, foi a semana. Amém? Deus abençoe poderosamente tua vida, Deus multiplique sobre você, Deus, Ele abra as comportas dos céus, as janelas dos céus, seus celeiros de bênçãos e manifeste sobre a sua vida. Porque de verdade essa é a intenção, a vontade, esse é o intuito de Deus, alcançar você. Você pode estar acompanhando pela live ou pelas ondas da Salvaterra FM. Tua casa, tua vida é endereço de Deus. Endereço que Ele tem como objetivo a alcançar, endereço onde com certeza estará atuando, operando, e a palavra dele, Ele próprio diz, agindo Ele, quem impedirá? Muito obrigado por tua companhia de sempre, meus amados irmãos que são assíduos no programa Caminhando com Jesus, os que acompanham aleatoriamente, os que de novos estão chegando, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Hoje está conosco o nosso nobre pastor Washington Aragão, mais uma vez conosco, nos dando o privilégio. Vamos fazer aqui rapidamente um bate-bola. Hoje vamos tratar a respeito da obra do Pai. O pastor Washington estará realizando um evento amanhã, sábado, aqui em Salvaterra, próximo à pracinha ali, chamada de Pracinha do Tartarugão. Ele vai falar um pouquinho, vamos falar também na qualidade de liderança, o quão é árduo e também, sobretudo, o quão gratificante é, prazerosamente é, para cada um de nós servirmos e trabalharmos para esse Deus poderoso.
Antes, porém, nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso nobre Diego Modesto. Deus abençoe, está nos acompanhando aqui de Belém. Deus abençoe em nome de Jesus. Nossa amada irmã Deus Alves, aqui na vila de Passagem Grande. Deus abençoe poderosamente em Cristo Jesus. Brum Luciano comenta aqui dizendo: estamos na audiência em Cruz Alta. Seja muito bem-vindo. A glória de Deus, esse lugar é onde a palavra tem sido apregoada, e Deus ele tem nos irmanados com esse propósito extraordinário de sermos alimentados e sempre sermos fortalecidos por esse alimento que de Deus desce do céu. A nossa amada irmã Rosemary Neves também já está conosco. Os amados em São Paulo, os amados em Macapá, querida Nor de Paz, Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. A Suzana Tavares também está conosco, aqui com seu pedido de oração. Vamos estar apresentando ao Pai em nome de Jesus. E meu nobre irmão e amigo Diácono Heraldo Souza, Deus abençoe. Nossa amada irmã Jacira Paz. Os nossos de sempre aqui pelas ondas da Salvaterra FM, nosso nobre irmão Fabiano, nossa amada irmã Benedita, Deus abençoe grandemente. Rogério da Neiva, comentei aqui dizendo: abraços para todos da IEQ Jubim. Deus abençoe a igreja do Evangelho Quadrangular aqui na vila de Jubim, em nome de Jesus. Por falar em IEQ, o nosso nobre pastor Gaia, aqui na IEQ Coqueirinho, sempre está participando conosco. Somos muito gratos a Deus pela vida do pastor Gaia. E o nosso nobre irmão Rogério e toda a igreja de Cristo Jesus que está servindo na IEQ, na vila de Jubim. Um forte abraço e que Deus multiplique em nome de Jesus. Os amados irmãos em Soure, Cachoeira do Arari, onde quer que você esteja, nosso Deus é poderoso e fará coisas extraordinárias. Amém? Mas aqui com a presença, contando mais uma vez, isso daí para nós é um prazer muito grande, com a presença, a participação do pastor Washington. Já damos as boas-vindas e agradecemos por atender, o nosso convite. Pastor Washington, muito boa noite, eu lhe saúdo com a paz do Senhor. Boa noite, pastor Silvio. Eu também quero saudar você com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também a nossa amada audiência da nossa rádio querida 87.9 Salvaterra. E é o nosso programa abençoado, programa esse Caminhando com Jesus. Um abraço também quero mandar para o meu filho Estevão e seus primos também que estão à escuta, a Esther, a Hanna e o Nicolas. Que Deus abençoe esses jovens. Os jovens sabemos que é o futuro da obra de Deus, Aleluia, investimento do trabalho do Senhor. Que Deus ilumine, que Deus abençoe a todos. Amém, pastor? Aleluia. Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Eu até falo aqui, já aproveitando esse gancho, o Senhor falando a respeito de jovens e pastor, que a gente temos defendido isso, pregado dessa forma, para que não fique subentendido, mas de forma bem clara nós compreendamos. O jovem, ele comumente inverte os valores e o tempo, Parece que a vida é primeiro a emoção, a diversão e depois a responsabilidade. Só que quando é pensado assim, pastor, se perde muito tempo da vida. Porque se fosse feito logo o investimento, no caso o plantio, a colheita ela seria logo, seria mais cedo, E comumente nós, como seres humanos falhos como somos, nós queremos depois que acontece lá uma maturidade, que nós também pecamos muito
porque nós não ouvimos os conselhos dos pais, achamos sempre que eles querem interromper, interferir, né? E eles estão errados, e conosco será totalmente diferente. A gente acaba não colocando em prática, e lá na frente, quando a gente vem por nós mesmos, tendo aquele amadurecimento, é quando vamos começar a querer plantar, né? Só que a colheita muitas das vezes é tardia, né? E quando vem a Bíblia e diz: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, nós temos a compreensão de que se começar a plantar logo, fazer o investimento logo, para depois vir, né, a diversão e tudo mais, aí estará tudo na ordem correta. Vai colher cedo, né? E a gente vê também que acaba que muitos jovens tendo as suas vidas, né, ceifadas, perdidas, por conta de desobedecer aos pais. Com certeza. Né? Porque há uma promessa de ser uma vida prolongada a partir da obediência aos pais, né, pastor? Essa parte agora final que você colocou, ela fala no livro de Provérbios, no capítulo 3, que o jovem tem que guardar os estatutos, os ensinos de Deus, para que os seus dias se prolonguem na terra. Sim. Então, na medida que ele obedece, que ele honra, que ele ouve a instrução do Pai, ele está diante de uma grande promessa. E a palavra de Deus diz que não só os seus dias se aumentarão, sim, mas como também uma vida de paz e sucesso. Sim. Entendeu? Então, o que você colocou, isso serve para os nossos dias, serve para os nossos jovens, a presença de Deus. Sim. Sim, porque na realidade estar na presença de Deus é o plantio, né? É um investimento que tem que ser feito para que não somente cedo nós venhamos colher, mas nós venhamos desfrutar do melhor dessa terra, né? O melhor dessa terra. Mas voltando à questão da obra, né, e a questão também do evento, fale um pouquinho do evento amanhã, como será, que horas irá iniciar, qual a programação, né, como está o andamento. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, pastor, pela oportunidade, mais uma vez, parabenizar mais uma vez. A palavra de Deus diz: dê honra a quem tem honra. A quem tem honra. Então eu quero agradecer a Deus e sempre digo que Deus ele possa permitir que anos e anos esse programa possa permanecer firme. Amém. Anunciando as boas novas do reino dos céus. Amém. Sabendo que o apoio, né, que o Senhor como responsável deste programa tem dado a não só a nossa instituição, Bênção de Deus, sim, como de várias igrejas, sim, aqui dentro de Salvaterra. Então vai ser amanhã, né, dia 13 de agosto, ali na 13ª rua do bairro do Marabá, quase ao lado da Praça do Tartarugão, sim, a partir das 19 horas. Então eu já quero convidar você que está na escuta, para que você possa convidar a sua caravana, os seus familiares, seu vizinho da direita, da esquerda, para que possa juntamente conosco adorar e bendizer o nome santo do nosso Senhor Jesus. Com certeza, pastor, que já está confirmado várias caravanas, caravanas de Monsaraz, da comunidade do Jubim, de Soure, Vila do Caldeirão, Vila São Vicente, Passagem Grande. Graças a Deus, muitas caravanas, muitas igrejas, né, estarão nos dando esse apoio. Literalmente bênção de Deus, né? Bênção de Deus. Bênção de Deus. Porque o objetivo, irmão, como você foi bem colocado, pastor, a obra de Deus é só uma. É só um povo que vai morar no céu, né? Então o foco é levar o evangelho, levar o ID do Senhor e ganhar almas para Jesus. Todos nós, independente da placa de religião que nós temos. Sim. Então amanhã vai começar às 19. Certo. E qual é o tema? O tema é Ageu 2:9. Ageu 2:9. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Pastor, agora sempre que eu ouço essa passagem, né, eu lembro de uma vez uma mensagem, né, um pastor pregando, e ele ensinando, dizendo que estava totalmente errada a expressão e que não era de Deus assim falarmos, né?
Porque em uma tradução bíblica está o versículo dizendo a glória desta última casa. Em outra tradução está dizendo a glória da segunda casa, né? Da segunda casa. Então ele dizia que a glória da segunda casa estava errada. E o que estava certo é desta última casa. Só que é importante até falarmos aqui, porque muita coisa acaba sendo ensinado errado, e quem não busca, né, ter um conhecimento acaba também passando errado. Ambas as versões estão certas, porque após a segunda casa não existe nenhuma outra. Então a segunda casa, de qualquer versão, né, ela vai acabar sendo a última. Correto. E falando de Jesus, né? Falando de Jesus. E a palavra de Deus, como você bem colocou, né, o próprio Jesus, ele nos instrui, né? Errai o homem por não conhecer as Escrituras. Isso. E nem o poder que nela contém. Sim. Entendeu? Então a interpretação, como você colocou, é a forma exata, né, pastor? Porque vai dar a mesma coisa, né? Vai dar o mesmo significado. Então quer dizer, amanhã às 19 horas e o tema é a glória desta última casa do que a primeira. Do que a primeira. Certo. Né? Os convidados, várias denominações. Isso. Os irmãos que louvam, cantores da terra. Isso. Estarão ali dando apoio. Isso. Pastor, um dia alguém me perguntou assim: Pastor Silvio, por que o senhor não colocou o nome da sua denominação no programa? Né? Amados, nós temos defendido, até hoje eu estava conversando com um pastor, né, que conheci hoje pela tarde, e eu estava falando para ele que nós trabalhamos para fazer a obra. Mais uma vez eu situo os amados que essa interferência é queda de energia. Certo. E eu estava falando para o pastor que nós trabalhamos para fazer a obra. A questão de placa de denominação é por uma questão de ordem e decência, né? Uma questão de ordem e decência é uma visão dentro de uma particularidade que Deus dá, mas é importante sabermos que todos estamos trabalhando, né, com o intuito de ir para o mesmo céu e adorar, no caso, o mesmo Deus, né? Independente de ser Assembleia de Deus, quadrangular, enfim, o propósito é o mesmo, né? Então nós continuamos com o nome do programa Caminhando com Jesus, porque nós estamos aqui com a intenção de servir, né? Vem o Senhor, ontem esteve conosco o pastor Maxwell Vidal, né, da Assembleia de Deus. O Senhor já da bênção de Deus, né? Certo. Outro dia estávamos com o nosso nobre irmão evangelista Charles, né? Outro dia estivemos com o pastor Rodrigo. Então quer dizer, é para servir a obra. O intuito é servir a obra, porque o nome que tem que ser glorificado, a pessoa que tem que aparecer é o nome de Jesus e a pessoa bendita de Jesus, né? Às vezes a dificuldade, pastor, só um momentinho, é assim. Eu vejo muito que algumas pessoas não se manifestam na contribuição, na colaboração, porque o nome delas não é citado e porque elas não irão aparecer, né? Não sou eu que vou ter ali o benefício do trabalho a ser feito, então também não irei contribuir, não vou colaborar. Só que esse pensamento traz prejuízo para o céu, com certeza, para a obra, porque a intenção de Deus é que nós nos unamos, né, e trabalhemos, porque não haverá ali o bairro, né, altamente luxuoso para um determinado número de pessoas que eram de uma determinada denominação. A divisão, né? Não haverá. O céu é o céu e é único, né? E é único. Então é importante nós olharmos e vermos que a visão correta é nós arrebanharmos, nós multiplicarmos para Deus, né? Independentemente, porque de fato e de verdade também acontece muito assim, pastor, de pessoas se identificarem mais com a Assembleia de Deus, certo, né?
elas se sentem mais à vontade na Assembleia de Deus, elas não se sentem tão bem assim, ou à vontade, ou algo, né? Um clima. Sempre há um ponto em relação a uma denominação a outra. Então, o importante é entendermos que todos estamos trabalhando para glorificar o nome do Senhor, e isso requer união. Com certeza. Tem uma passagem na palavra de Deus que fala, que é interessante, pastor, que diz que os discípulos de Jesus, eles foram questionar com o Senhor a respeito que os discípulos de João Batista estavam expulsando o demônio no nome de Jesus. Sim. Se o senhor já viu essa parte na Sim. palavra. Então, é isso. O que foi que Jesus respondeu? Quem não é contra nós, é por nós. É por nós. Então, na medida que a obra de Deus cresça, quem está sendo beneficiado é o reino dos céus. O reino dos céus. E a palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Olha que coisa linda, entendeu? Então, independente da minha placa denominacional, eu fazendo a obra de Deus de forma séria, Sim. Compromisso com a obra do Senhor, Sim, que é importante, né? eu estou glorificando o nome do Senhor. Mas interessante também falar é que tem muitas instituições que têm um cuidado, porque não generalizando. Infelizmente, a gente sabe que existem muitos líderes hoje que já estão pregando heresia. É importante falar isso. Sim. Então, existe esse cuidado de alguns pastores, de algumas lideranças, não se unirem, pastor, nesse intuito. Por quê? Porque a gente tem que observar as escrituras, os ensinamentos da palavra do Senhor, para que a gente não se corrompa. Né? Então, existe esse cuidado. Mas no momento que a gente vê que aquele líder, que aquele pastor está dirigindo conforme manda a palavra do Senhor, sem heresia, ensinando de forma correta, o reino do Senhor vai crescer muito mais. Sim. E o povo de Deus, né, vai estar sempre na presença do Senhor de forma correta. Pastor, eu lembro aqui rapidamente a respeito de que lá atrás, no passado, nós realizamos ainda um trabalho extraordinário para Deus aqui dentro desta cidade, que foi o tempo da UIEPS, né? Então a gente não desejava, a intenção não era interferir nos dogmas, né, doutrinas e tal de cada denominação. Mas a Assembleia de Deus estava presente, a Quadrangular estava presente e outras tantas estavam presentes. E coisas maravilhosas e extraordinárias da parte de Deus aconteceram. Louvado seja Deus. Aconteceram, mas só aconteceram porque houve uma união, né? Só aconteceram porque houve uma união. Quando nós trabalhamos muito separado, a obra de Deus muito fragmentada, o fato é que nós acabamos enfraquecendo. Porque a gente vai, o crente, eu penso que sempre pega esse exemplo do braseiro, né? As brasas juntas, elas vão promover e produzir uma labareda gigantesca, né? Mas quando elas são tiradas e separadas, elas vão até continuar ali, né? Bem pequeno. Bem pequeno, né? Então, quando nós estamos com o propósito, não, eu trabalho aqui, trabalho desse jeito, essa visão o Senhor me deu, mas também eu vou contribuir, né? Porque a obra não é minha, é do Pai, e é importante eu assim pensar e assim fazer, a coisa ela vai começar a crescer, a funcionar, como aconteceu, né? Foram 4 anos. Eu estava nessa época também. Pois é, né, pastor? Foram 4 anos áureos, que podemos assim dizer, anos de ouro, em que a coisa realmente, e modelo do que aconteceu em Salvaterra, alcançou Soure, que hoje Soure até hoje tem a Marcha para Jesus no mês de julho, né? E outras cidades, e os pastores que na época estavam pastoreando aqui e posteriormente foram transferidos, levaram esta visão para outras cidades. Então, quer dizer, o trabalho de uma união aqui alcançou, né, lugares que a nossa mente nem consegue alcançar, né? Porque a gente perdeu a conta dos pastores que foram e dos lugares que foram alcançados, impactados com essa visão. Mas tudo por quê? Porque houve uma união. Houve união. Isso é muito importante, né? Então a gente vê que qualquer coisa que façamos,
façamos, como diz a própria palavra, né? Quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, faças tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O programa Caminhando com Jesus está aberto, muitas pessoas, porque assim também, pastor, enquanto nós estamos com as nossas diferenças, né? Enquanto nós estamos aqui defendendo os nossos achismos, tem muitas almas padecendo, muitas pessoas sofrendo. Então, se nós nos unirmos e se nós clamarmos, né? Quantas pessoas, milhares, centenas de milhares, não serão abençoadas por conta de uma união? Com certeza. E o que é mais importante observar dessa experiência que a gente sentiu, pastor, nessa época, foi a união, né, das igrejas. As igrejas, elas se conscientizaram, posso dizer, no só propósito, né? E a gente via aquela festa bonita aqui em Salvaterra, pastor, aquela caminhada, independente do credo religioso, sempre todos ali naquela união. Existiu muita salvação de vidas, as pessoas foram impactadas, né? Eu me lembro, daquela época existiam pessoas que hoje estão servindo a Deus através desses movimentos que existiram, pastor. Então nós estamos hoje também, acredito eu, conscientizando as lideranças e o povo de Deus a voltar. A glória dessa última casa será maior que a primeira. Sim, há um propósito, uma visão extraordinária quanto a isso daí, porque o tempo que nós estamos na divisão, né, nós estamos na união, porque na união a coisa ela acontece. Na união a coisa ela acontece. Agora, claro também que nós temos que respeitar e ver, porque no caso eu tive assim algumas dificuldades, por assim dizer, porque algumas pessoas diziam, não, mas a minha capacidade intelectual é maior do que a do pastor Silvio, então para estar ali deveria ser eu e não ele. Só que é Deus que escolhe, né, pastor? Chamado de Deus. É Deus que chama, é Ele que determina, né? É Ele que diz, não, eu quero esse daqui. E às vezes a gente olha para nós mesmos, a gente diz, mas Senhor, escolhestes a mim sem condição, sem possibilidade, sem isso, sem aquilo. E como eu ouvi, né, por um longo período de tempo, alguém falando, não, mas porque eu tenho teologia, eu deixei passar alguns meses, alguns anos, mas chegou um dia que eu me apresentei. Certo. Porque, digamos, ser credenciado, né, por uma denominação grande, né, e digamos, forte, ninguém consegue ser credenciado sem ter teologia. Certo. Né? Há toda uma organização, toda uma necessidade. Eu disse, olha, eu não nasci ontem. E contei a minha história. Aí foi quando, a partir de, né, que a pessoa já começou a entender, não, Deus ele está certo. Deus ele está sempre certo. Né? Agora, por mais que Deus, a gente olha para nós, até falando para você que está nos acompanhando, a gente pode se achar o menor da casa de Manassés, né? A gente pode se considerar o pequeno demais e que não há probabilidade alguma para nós. Mas se Deus escolheu, não só Ele chama, não só Ele escolhe, mas também Ele capacita. Como aconteceu com Davi. Isso. A questão de que Saul, né, que o profeta Samuel, ele olhou para os filhos de Jessé, né, viu monstro de homens fortes, né? Sim. E olhou para a aparência. Olhando a aparência, né? Mas Deus, ele conhece o coração. Ele sabe das intenções humanas. E Deus sabia que Davi ia ser um grande rei no futuro. Então eu acredito que Deus sabia que o trabalho que estava nas suas mãos iria funcionar. É porque é assim, pastor. Eu lembro muito do nosso saudoso pastor Jefferson, que até pastoreava na época a Assembleia de Deus aqui em Salvaterra, que o Senhor até já acolheu, né, para ele. Certa feita o pastor me chamou e disse, pastor, o senhor que é o presidente, as coisas têm que... Eu disse, pastor, de verdade,
é mais por uma questão de ordem, né? Mais por uma questão de ordem. Mas eu gosto muito de trabalhar por trás dos bastidores, né? Porque sempre para mim, quem tinha e quem tem que aparecer é Jesus. Louvado seja Deus. Né? É Jesus. Então, como amados, eu estava até conversando com o pastor antes de entrarmos no ar, porque o pastor nos intimou para estarmos amanhã lá, né? No evento do pastor. Eu disse, pastor, eu não preciso de oportunidade. Correto. Né? Porque muitas pessoas, muitos pastores, ou às vezes é tempo que leva, né? E também para que ninguém ali saia com uma insatisfação, é importante dar oportunidade. O levita quer estar ali, quer apresentar o seu melhor para Deus naquele momento, né? O músico quer apresentar o seu melhor e assim por diante. E a minha sensação e meu sentimento é que isso, o fato de eu não ter uma oportunidade, mas estar ali contribuindo, né, não vai me diminuir. O fato de eu não aparecer não vai me diminuir, né? Até porque a ciência da palavra é o seguinte: quem quiser ser o maior, antes, porém, seja o menor. E a ordem da terra, ela é totalmente diferente da ordem do céu, né? Você vê que os últimos serão primeiro. É ou não é? Então a questão os pequenos serão grandes. Sim, o maior é quem? Maior é o que serve, né? Maior é o que serve. Tem gente que pensa, não, alguém que está e que faz e que acontece. Muitas das vezes o porteiro da igreja tem até mais unção do que quem está pregando, por conta de um coração humilde, de um coração voltado, de um coração quebrantado. Era justamente essa tal diferença entre Davi e os seus irmãos. Era o que Davi tinha. Nós olhamos a história e olhamos para a oração no Salmo 51 e nós vemos o quanto Davi era quebrantado. Tinha um coração quebrantado. Um coração. Aí a Bíblia, até para muitas pessoas pensarem, né, com dificuldade de entenderem, pelo fato de Deus ele dizer que, a palavra dizer que Davi ele era segundo o coração de Deus. Pois é. Muito forte, né? Pois é, mas aí, como um homem segundo o coração de Deus, pecador, falho, errou tanto, né? Como segundo, por quê? Porque por mais que ele tivesse errado, ele não se mantinha, né? Ele não se mantia prostrado. Ele se resolvia com Deus e apresentava o seu coração de como aqui reconhecimento, né? Sim, é do rasgar o coração e não as vestes, né? O reconhecimento, aquele que se humilha alcança misericórdia. Sim, e uma outra interpretação errada que as pessoas dizem assim: não, é porque os humilhados serão exaltados, mas os humilhados que serão exaltados são aqueles que humilham-se a si mesmo. Né? Isso. Não é, olha, alguém me humilhou, fez eu passar uma situação, isso daí já é uma outra questão. A Bíblia diz que é disto que vem o escândalo, mas é daquele por quem o escândalo vem, né? Mas a exaltação é para aquele que desce, para aquele que se humilha na presença do Senhor. É esse que vai ser exaltado. Como aconteceu com Davi várias vezes, né? Esse é o que da questão da vida de Davi, né? Porque aí o profeta Samuel, ele olhava para os irmãos de Davi com imponência, com tudo mais, e dizia, não, esse aqui tem porte físico para ser um rei, né? Aí Deus, ele não vê, né, como o homem vê, e vai e escolhe Davi. E é isso que nós, amados, você que nos acompanha, é isso que nós trazemos como humildade, né, na obra e humildade na presença do Senhor. Então o que o pastor Washington está falando e aquilo que ele deseja realizar, que Deus colocou no coração dele, porque o homem de Deus, quando o homem de Deus, ele não faz por empolgação, ele não vai ser precipitado, ele vai guardar o tempo, ele vai pedir confirmação de Deus, então ele vai, quando Deus diz para ele, olha, vai que eu vou contigo, né? Com certeza. Até porque a gente sabe que se a gente for sozinho, é melhor a gente nem ir. O próprio Jesus, ele fala, gostei da palavra, sem mim
nada podereis fazer. Sim. Ele já está afirmando. Sim. Então tudo tem que ser um propósito, tudo tem que ser uma direção de Deus. A palavra do Senhor fala em Provérbios que o homem, ele faz muitos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, com certeza, a gente está, pastor, praticamente um mês em oração, colocando na mão do Senhor, para que Deus ele possa operar através do louvor, através da sua palavra, transformando, restaurando vidas. Esse é o objetivo, que o Evangelho do Senhor possa ser glorificado. Porque o culto de rua ele é importante, ele é uma estratégia, na verdade, para as pessoas que não vão até a igreja. Você está me entendendo? As pessoas que estão ao redor, vizinhos que não tem, às vezes chega cansado, às vezes não tem o objetivo de entrar numa igreja, ele tem a liberdade de escutar, se torna mais fácil. Sim, e também daquelas pessoas, pastor, que com uma idade avançada ou em estado de enfermidade. Correto. Né? Bem lembrado. E são pessoas que acabam estando impossibilitadas de irem, até mesmo de serem levadas. Pessoas que acabaram de ter altas, passaram por uma cirurgia. Correto, lembrado. Né? E aí vão estar ali sendo alimentadas, fortalecidas, porque só a palavra de Deus tem esse poder. Louvado seja Deus. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra. Sim, sim. Que transforma, mas viu o pecador. Sim. Então essa é a direção, esse é o foco, irmãos. E eu louvo o nome do Senhor, volto a dizer, por essa oportunidade, né, por essa porta que se abriu aqui em Salvaterra, que tem gerado frutos, né? Tem gerado frutos. Eu tenho visto, tenho acompanhado, mesmo não estando presente, mas a gente tem acompanhado o programa pela internet, muitas vezes pela rádio, e nós temos visto, pastor, os testemunhos impactantes, pessoas recebendo libertação, salvação, restauração, pessoas de longe, que não são nem do estado do Pará. Sim. Eu tenho acompanhado, tenho visto que Deus ele tem feito. É interessante. Outro dia eu cheguei para contratar um serviço, e o rapaz a quem eu procurei, junto com a sua esposa, disseram: olha, a gente acompanha o programa toda noite e a gente só vai dormir após o programa. Só que teve um dia que a nossa filha estava muito doente e nós já havíamos ido ao hospital, já tinha sido medicada, mas não teve resultado. E no momento da oração, pastor, Deus operou e ela foi curada. Aí até mostraram algumas feridas e algumas coisas que estavam acontecendo no corpinho da criança. Estavam lá só as marcas, só o sinal, né? Tudo sequinho, tudo sarado. Então, amados, é fazer a obra. E esse fazer a obra estamos a fazer por quê? Porque Deus ele se preocupa com você. Deus ele se preocupa com a tua vida, com o teu bem-estar. De repente você diz assim, ou pensa, né? Deus se preocupa tanto comigo porque eu estou nessa situação. Porque muitas das vezes nós não nos curvamos, nós não nos dobramos, né, perante esse Deus para recorrer a Ele, para evitar situações. Aí as situações acontecem e é depois que vamos recorrer a Ele, né? Mas aí vem um trabalho desse, que é o trabalho até do culto ao ar livre, né, o culto de rua, como o Senhor colocou, levar uma palavra que é transformadora, né? Para nós é trabalhoso, né? Quando líderes, é um trabalho dioturno, cansativo, né? Todo dia eu estava pregando na congregação do pastor Rodrigo Gonzaga ainda há pouco. Eu estava dizendo que essa noite, penso que quase 2, né, da madrugada ou da manhã, como queiram, eu de um lado trabalhando, fazendo a obra, e do outro lado a minha esposa no telefone com uma pessoa, aconselhando, né, e orando por aquela pessoa, próximo de 2 da madrugada. Então é de dia, é de noite. Por quê? Porque nós sabemos, não somente cremos, nós vemos o resultado, que Jesus é Senhor para operar o socorro na vida do necessitado. Então nosso trabalho é levar esse Jesus até essas pessoas, levar essas pessoas até Jesus, independente do tempo, do momento, da hora.
E um trabalho como esse é nesse viés aí, né, pastor? Interessante que, como você falou, há uma preparação, certo? E eu me lembro de uma passagem da palavra no livro de Jeremias, no capítulo 29, que fala, né? O Senhor fala através de Jeremias: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Então, quando você tem essa preparação que foi bem colocada pelo pastor, essa concentração de buscar a presença de Deus, você tem algo a oferecer, né? Com atitudes sábias, bem colocadas, porque quando você busca a presença do Espírito Santo, ele te conduz, ele ilumina você com palavras. Pessoas que muitas das vezes estão passando por certas situações familiares, sentimental, espiritual ou até mesmo na saúde, aquela palavra que está sendo ministrada, ela vai direcionada à necessidade daquela pessoa. Porque a obra de Deus se manifesta conforme a necessidade humana. Isso. E o Espírito Santo, ele vai transformando, ele vai trabalhando, porque há uma busca, há uma preparação, há um jejum, há um propósito diante de Deus para que o milagre de Deus venha acontecer. Entendeu? É um investimento em alto nível, né? Muito alto, é uma vida doada mesmo, né? Pastor, e por falar em vida doada, o senhor tem uma igreja aqui no bairro do Tartarugão, certo, né? E tem outra aqui no bairro do Caju. Digamos, eu quero visitar, eu quero ir lá, me dê aí a sua agenda, como é que funcionam os cultos? Certo, pastor, nós temos aqui 4 cultos, 2 na nossa sede, que é sexta e aos domingos. A sede, no caso, sexta e domingo. É no Tartarugão. No Tartarugão. E aqui no bairro do Caju é às terças e às quinta-feira que funciona. Terça e quinta aqui no Caju. Horário às 19h30. Todos os cultos, todas as reuniões, 19h30. Correto. O senhor sempre vai estar lá? Sempre estarei lá, acompanhado com os obreiros, para fazer a obra do Senhor e do Senhor. E aos domingos agora vamos reiniciar a Escola Bíblica Dominical na nossa sede, às 8 horas da manhã, que é muito importante, né? Conhecimento, buscarmos conhecimento, nos prepararmos. Inclusive nós estamos, pela misericórdia de Deus, pastor, recebemos uma bolsa de 10 cursos de teologia para obreiros e também para pastores, né, que tem essa importância, e estamos ainda estudando, colocando os obreiros aí para estudar, buscar mais conhecimento e se preparar mais ainda, né? Preparar. O livro de Salmos primeiro fala, né, sobre isso. Então que a gente possa realmente interagir com esse objetivo do foco da obra de Deus. Amém, pastor? Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, eu já quero glorificar a Deus por sua participação conosco hoje no programa Caminhando com Jesus. Quero lhe dizer que temos aqui alguns períodos de oração, tá certo? E quero lhe deixar à vontade para o Senhor convidar o povo para amanhã, em nome de Jesus, antes que o Senhor nos abençoe, né? Orando, intercedendo, não só pelos que estão pela Salvaterra FM, mas também pela live aqui. O Senhor venha nos abençoar, mas reforce o convite para amanhã. Amém. Então, nossa amada audiência, mais uma vez eu quero de todo o meu coração convidar você, convidar a sua família, seu vizinho, seu amigo, leve, e vamos juntos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Volto a ressaltar, o endereço será ao lado da Praça do Tartarugão, na 13ª rua do bairro do Marabá. Horário, às 19 horas, nós temos este encontro marcado com você e toda a sua família. Vai ser forte, já estou sentindo aqui, é um mês de preparação, um mês de busca, para que o Senhor venha operar em nossa vida, em nome de Jesus. Então venha, traga a sua caravana e Jesus garante a sua vitória, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, esse nome é poderoso, né? Nome forte. Pastor, ore intercedendo, abençoe o programa, abençoe os nossos ouvintes, os amados irmãos que estão acompanhando, os que sempre acompanham, mas digamos que porventura hoje, né, não puderam estar conosco.
E, claro, em especial os que estão passando por luto, os que estão aí, né, no deserto, os que estão aí enfermos. Interceda em oração, por gentileza, em nome de Jesus. Bendito Deus e eterno Pai, Senhor, nessa noite, meu Deus, primeiramente nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar em Sua presença, por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado, pelas vitórias e também pelas lutas, pelas dificuldades. Nós agradecemos ao Senhor. Queremos apresentar, Senhor, essas pessoas que neste momento já fizeram um pedido de oração, que estão colocando as suas situações, as suas necessidades diante do Teu altar. Aleluia. Eu quero colocar nas Tuas mãos, Senhor, porque diz a Tua palavra que Tu és o Deus de perto, como também é um Deus de longe. Que o Senhor possa visitar, aleluia, Senhor, em todas as áreas da vida desta pessoa, seja na área da saúde, aleluia, seja na área financeira, espiritual. Deus, que o Senhor possa impactar com Teu grande poder e com a Tua imensa misericórdia, Senhor. Porque a Tua palavra diz que pelas Tuas misericórdias, Senhor, aleluia, nós alcançamos, Senhor, a Tua salvação, a Tua libertação, o Teu grande milagre. Meu Deus, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor possa ir ao encontro, Senhor, desta pessoa que está, Senhor, escutando por este som de aparelho, e quem sabe até enferma, sem poder se locomover, quem sabe até mesmo no hospital, Senhor, mas o Senhor tem o poder restaurador, libertador, transformador de operar o Teu milagre, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa restaurar. Aleluia. Meu Deus, abençoa esta família, esse filho, meu Deus, esta mãe que tem orado, que tem intercedido pela libertação deste filho, que quem sabe está no mundo da criminalidade, no mundo das drogas, e precisa, Senhor, da libertação, e precisa do livramento, que o Senhor vá, Senhor, ao encontro, alcançando vidas, Senhor, e transformando com Teu imenso amor, com Teu imenso poder. Meu Deus, eu quero Te apresentar também este pai de família, Senhor, que quem sabe está, Senhor, desempregado, precisa de uma porta, aleluia, precisa, Senhor, ser abençoado, para sustentar, para trazer o pão de cada dia para a sua família, para os seus filhos. Senhor, a Tua palavra diz, meu Pai, pedi, dai-se-vos-á. E nessa noite, que essa porta, em nome do Senhor Jesus, ela possa ser escancarada, para que esta pessoa possa ter oportunidade de trabalhar, Senhor, de sustentar a sua família, que haja testemunho, que haja, meu Deus, vitória através desta oração, através deste clamor, meu Pai. Aleluia, meu Deus, essa pessoa, Senhor, que escutou, Senhor, a Tua palavra, aleluia, os testemunhos, que se ela quiser nessa noite aceitar o Senhor como Salvador, aleluia, ou até mesmo se reconciliar, que através da oração o Senhor possa transformar, o Senhor possa restaurar, Senhor, e entregar o Teu milagre. Em nome de Jesus. Meu Deus, também oro por esse programa, Senhor. Aleluia. Que o Senhor venha abençoar o responsável, esta rádio, todas as lideranças que compõem esta rádio também. Nós colocamos nas Tuas mãos, para que o Senhor possa iluminar, para que o Senhor possa dar sabedoria, conhecimento, para que possa crescer e prosperar muito mais, segundo a Sua direção. Meu Deus, eu Te louvo e Te glorifico por ter aqui, Senhor, ter nos sustentado, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Fica conosco nessa noite, Senhor, é o que eu Te peço, e desde já, meu Deus, eu Te agradeço, aleluia, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém, Jesus. Amém, Jesus. Meus amados irmãos, chegamos ao final de mais um programa Caminhando com Jesus. Não somente sinta-se abençoado, mas tome posse com as forças da tua fé naquilo que foi dito perante o Pai e ligado aqui na terra para ser ligado no céu. Que a tua vida, que você, que a tua casa receba a cura, toda a sorte de bênção, que haja provisões da parte do Eterno, que o Senhor mude quadro, a história, que o melhor, que o novo tempo, que o novo, que o pleno de Deus seja manifestado
sobre você, tua casa, tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então que assim seja, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, muito obrigado por vossas participações, por sua presença, os amados pelas ondas da Salvaterra FM. Deus abençoe os queridos aqui pela live no Facebook. Deus abençoe poderosamente em Cristo. Nós aqui falamos e é importante dizer que o programa Caminhando com Jesus é de segunda a sexta-feira, a partir das 22 horas aqui pela minha, tua, nossa Salvaterra FM. Amém? Muito obrigado por tua companhia. Mais uma semana concluída, e costumamos dizer que as orações, elas não somente passam perante o trono de Deus em sua presença, elas ficam perpetuando, elas ficam em movimento. Amém? A oração de hoje, ela trará resultado de imediato, mas ela não trará resultado e o tal ele irá parar. Ela trará resultados de imediato e outros tantos ainda virão, porque o nosso Deus é Deus de movimento, nosso Deus é Deus de resposta. Amém? Pastor Washington, muito obrigado. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Já são umas quantas que o Senhor está conosco no programa, né? E que venham outras tantas em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Que Deus continue abençoando. Saúde para todos. Amém. Meus amados irmãos, shalom, shalom, que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, faça resplandecer sobre a tua face a sua luz e te dê a paz.